Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Está no ar, nesse instante, mais um programa Deus Fala o Coração, que com certeza tem abençoado a vida de muitos que têm ouvido a Rede Brasil. Você que está nesse momento nos escutando, nos ouvindo pela rádio ou assistindo pelo canal do YouTube ou pelo canal 14, eu tenho certeza de que você será mais uma vez impactado pelo poder da palavra de Deus. Fica ligado conosco, fica conosco nesta noite. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Hoje o programa está recheado de bênçãos espirituais para nós, a ministração da poderosa palavra de Deus, louvores que estarão sendo ministrados também ao teu coração, testemunhos que irão edificar a nossa fé, e você é o nosso convidado especial nesta noite para participar deste programa mais uma vez. Deus fala ao coração. Eu tenho certeza que o Senhor tem falado ao teu coração durante todos esses anos que você tem participado deste programa, assistindo, ouvindo a Rede Brasil de Comunicação, e hoje não será diferente. Mais uma vez o Senhor vai falar ao nosso coração. Glória a Deus. Nesse instante eu quero convidar você para juntos lermos uma porção na palavra de Deus que está no livro do Gênesis. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever nos canais oficiais da Rede Brasil, nas redes sociais, YouTube, Rede Brasil de Comunicação Oficial. Você pode lá estar se inscrevendo, ativando lá o sininho, para sempre que os programas entrarem no ar, você está participando, acompanhando a programação da Rede Brasil. A Rede Brasil Rádio também, você pode estar se inscrevendo, você pode estar seguindo o Instagram da Rede Brasil, o Facebook. Eu tenho certeza que a sua vida permanecerá sendo abençoada pela palavra de Deus. Não fique de fora, participe das programações da Rede Brasil. Abra sua Bíblia comigo, por favor, se você pode, se você tem um exemplar das Sagradas Escrituras aí pertinho de você, você que está dirigindo, você que está nos ouvindo pela rádio e não tem condições de possuir em suas mãos agora um exemplar bíblico, acompanhe conosco a leitura, ouvindo com atenção. Eu tenho certeza de que o Senhor vai também abençoar a tua vida. Livro do Gênesis, capítulo de número 8, versículo de número 15 ao verso de número 22. Livro do Gênesis, capítulo de número 8, versículo de número 15 ao verso de número 22. Você que está nos acompanhando pela rádio, aqui quem vos fala é o presbítero Henrique Agnes. Amém? Estamos aqui cooperando com o nosso pastor presidente na Rede Brasil de Comunicação, apresentando o programa Deus Fala ao Coração. Desde já queremos agradecer a Deus pela vida do nosso pastor e por toda a equipe da Rede Brasil. Nos diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo de número 8, versículo de número 15. Então falou Deus a Noé dizendo: sai da arca tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo, todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz, enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Glória a Deus. Feche seus olhos e vamos orar
nesse instante, agradecendo a Deus pela leitura da sua palavra e vamos pedir a Ele para que fale ao nosso coração. Pai, na tua presença, aqui estamos, Senhor, uma vez mais, te louvando e te agradecendo por esta rica oportunidade que tu nos dá, estarmos participando, Senhor, deste programa. E te pedimos uma vez mais, Senhor, que tu fales ao nosso coração. A tua voz é imprescindível. A tua voz, Senhor, é indispensável. A tua voz, Senhor, é aquela voz que nos alenta, que nos acalenta, que nos dá direção, que nos anima, que nos alegra, que nos põe de pé, que renova nossas forças. E eu te peço, Senhor, pelo ouvinte, pelos telespectadores, todos aqueles que estão participando, que estão sendo alcançados pelas rádios, ó Deus de Israel, fala conosco mais uma vez. Abraça a alma, Senhor, do teu filho, da tua filha, que está triste, que está angustiado, que precisa de renovo da tua parte, que precisa de força, que precisa de ânimo, está em busca de uma resposta, Senhor, tua, vinda do alto, e eu creio que tu vais enviar a resposta. Fala mais uma vez ao nosso coração. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Hoje, mais uma vez, vamos estar meditando nas Sagradas Escrituras. Lemos aqui um texto na Palavra de Deus, no livro do Gênesis, no capítulo de número 8, versículo de número 15 ao verso de número 22. Uma história muito conhecida sobre a vida de Noé. E hoje eu quero falar sobre Noé, o homem que sobreviveu ao dilúvio. Glória a Deus. Todos nós conhecemos a história de Noé, este homem que há muitas histórias, desde criança nós ouvimos, aprendemos a palavra de Deus sobre a Arca de Noé. Quem nunca ouviu a história da Arca de Noé, não é verdade? E também um homem que sobreviveu ao dilúvio. Noé, ele tem uma grande importância nas Sagradas Escrituras e também para a história da humanidade, pois foi através dele que Deus preservou a raça humana e a linhagem do Messias prometido, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É preciso dizer que a história de Noé, ela ocupa 6 capítulos do livro do Gênesis, desde a primeira referência a Noé no capítulo 5 até o capítulo de número 10 do livro do Gênesis. O que é que a Bíblia fala sobre este homem de Deus? Primeira coisa é que Noé, ele é descendente de um dos filhos de Adão, chamado Sete. Sabemos que a Bíblia registra o nome de 3 filhos de Adão, Abel, Caim. Abel foi morto por Caim e após a morte de Abel, Eva concebe mais uma vez e Deus lhe dá um filho chamado Sete. A linhagem de Sete era uma linhagem que buscava a Deus, uma linhagem justa, que agradava a Deus, e é dessa descendência de Sete que Deus escolhe Noé. Noé foi bisneto de Enoque, o homem que andou com Deus, foi neto de Metusalém, o homem que mais viveu sobre a terra, 969 anos, glória a Deus. Foi filho de um homem chamado Lameque e foi pai aos 500 anos de idade. Seus 3 filhos foram Sem, Cã e Jafé, conforme Gênesis capítulo de número 5, versículo de número 21 ao verso de número 32. Noé viveu 950 anos e morreu 350 anos após o dilúvio. Quando analisamos a história de Noé, vamos perceber que Noé era um homem exemplar em sua geração. Um homem que se destacou pela sua conduta, pela sua maneira de viver. Noé viveu em um tempo de grande corrupção e mesmo assim ele fez a diferença nos seus dias.
sendo fiel a Deus. E isso chamou a atenção de Deus a ponto que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Para relembrarmos um pouco como a geração de Noé estava corrompida e o quanto ele fez a diferença na sua geração, é preciso lermos Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 1. Veja o que diz a palavra de Deus. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Glória a Deus. Observe que a geração de Noé se corrompeu. Os homens pré-diluvianos, são chamados assim aqueles que viveram antes do dilúvio, eles haviam entrado em um processo de corrupção muito profundo, a ponto de o Senhor se arrepender de os haver feito e então agora querer destruí-los. É preciso destacar que essa questão do arrependimento de Deus é diferente do arrependimento do homem. Geralmente o homem se arrepende por ele ter errado, mas Deus não erra. Deus é imutável, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Deus não erra, Deus não é pego de surpresa. A palavra arrependimento aqui no original hebraico está relacionado à mudança de atitude de Deus para com o homem. Enquanto Deus agia para com o homem com paciência, com longanimidade, com mansidão, paciência, não é? Deus estava sendo paciente com o homem, tendo misericórdia deles, sendo misericordioso. Eles pecavam, mas Deus ainda estava suportando aquilo, tendo paciência com eles. Então Deus se arrepende, e esse arrependimento está ligado à mudança de atitude. Deus então, ao invés de poupar a vida deles, Deus muda de atitude para com o homem. E o que é que Deus faz agora? Deus decide destruir a humanidade, toda a humanidade. Mas a promessa de Gênesis 13:15, que da semente da mulher nasceria um, que esmagaria a cabeça da serpente, deveria se cumprir. E Deus não pode negar-se a si mesmo, Deus não mente. Por isso Deus precisa preservar uma linhagem fiel, um remanescente fiel, porque essa semente, essa geração que Deus vai preservar, que é a geração de Noé, ou a família de Noé, seus filhos, sua esposa, suas noras, que vão ser preservados por Deus, serão aqueles que irão repovoar a terra e mais na frente, anos após, o Messias virá. Então, observe que no meio dessa corrupção, Noé acha graça aos olhos do Senhor. A versão NTLH nos diz assim, que Deus aprovava o que Noé fazia. Ou seja, Noé possuía características que chamavam a atenção de Deus. Capítulo 6, versículo de número 9, na parte A nos diz assim: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo. Todo o versículo diz assim: e reto em suas gerações, Noé andava com Deus. Observe que Noé possuía características que chamavam a atenção de Deus. Em primeiro lugar, ele era reto e justo. Ou seja, ele praticava a justiça,
ele era correto, ele era honesto, íntegro, andava de maneira que agradava a Deus e isso chamou a atenção de Deus. A justiça de Noé, ela era tão agradável diante do Senhor que esta verdade bíblica percorre por todas as Escrituras. Se você abrir a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 14, versículo de número 12 ao versículo de número 14, o Senhor mais uma vez vai falar sobre a fidelidade de Noé, a justiça de Noé. Capítulo de número 14 do livro do profeta Ezequiel, versículo de número 12, nos diz assim: veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão. Enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais, ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, olha, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Outra referência sobre a justiça de Noé está no livro de Hebreus, no Novo Testamento. Mais uma vez vai se falar sobre a vida de justiça de Noé. Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, versículo de número 7, nos diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Veja que a justiça de Noé, a forma que ele andava diante de Deus, a sua retidão, ela é mencionada nas Sagradas Escrituras, não só no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, mas no livro de Ezequiel, na Epístola aos Hebreus e também, queridos irmãos, na segunda carta de Pedro, ou na segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 2, versículo de número 5, veja que Noé é considerado pregoeiro da justiça. Capítulo de número 2, segundo livro de Pedro, versículo de número 5, diz assim: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Glória a Deus. Observe que ele era justo, ele era reto, ele andava com Deus, ou seja, ele tinha comunhão com Deus. E é preciso dizer que Deus não anda com qualquer um. Não é verdade? Deus não anda com qualquer um. Andarão 2 juntos se não tiverem de acordo? Deus só anda com aqueles que estão de acordo com a sua palavra, que estão de acordo com a sua vontade. A conduta de Noé fez com que ele desfrutasse da amizade de Deus. E por causa desta amizade, Deus decidiu preservar ele e a sua família para que não morresse no dilúvio. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Você sabia que tem pessoas da sua família que desfrutam do livramento de Deus, que desfrutam do cuidado de Deus, que desfrutam da misericórdia de Deus por causa da tua vida com Deus, por causa da tua amizade com Deus? Alguém está de pé porque tu caminhas de joelho. Alguém está vivo porque tu estás na presença de Deus e Deus tem fechado a cova de alguém. Deus tem dado livramento aos teus. Deus tem protegido aos teus. Alguém até anda no caminho da rebeldia. Alguém anda até em um caminho que não agrada a Deus, mas tem sido alcançado pela misericórdia de Deus porque tu tens orado. Eu já tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Não deixa de orar pela tua família. Não deixa de orar pelos teus. Porque a tua oração está subindo
e Deus tem enviado resposta, e como a resposta de Deus tem chegado da tua casa, no meio da tua família, é através dos livramentos, através da ação, da misericórdia de Deus sobre a tua vida. Por isso não pode deixar de orar, mulher de Deus. Por isso não pode deixar de orar, homem de Deus, pela tua casa, pela tua família, porque muitos estão sendo alcançados pela tua oração. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. E a família de Noé foi preservada. E quais as ações de Deus em relação a Noé? Por conta da sua vida íntegra e justa diante de Deus. Em primeiro lugar, Deus revelou para ele o que iria fazer. Gênesis capítulo 6, versículo de número 13, o versículo de número 17. Deus revela para Noé o que ele vai fazer. Gênesis capítulo 6, versículo 13 nos diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Versículo 17: Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra expirará. A amizade de Deus é tão profunda com Noé, que Deus olha para a terra e não encontra ninguém fiel a ele. Toda a raça humana está corrompida, mas há um que é amigo de Deus. Há um que anda em justiça e retidão, e Deus decide preservar a sua família por causa disso. E por causa dessa conduta de Noé, Deus então decide revelar para ele o que Deus vai fazer. Deus diz: Noé, eu vou destruir a terra. Eu vou destruir a humanidade, Noé. Mas contigo o negócio vai ser diferente. Eu estou te revelando o que eu vou fazer, porque eu te amo, porque tu tens uma amizade comigo, porque tu me agrada, porque tu chamasse a minha atenção. E o que é que Deus faz? Além de revelar para ele o que vai fazer, Deus também providenciou o livramento para ele e para a sua família. Gênesis capítulo 6, versículo de número 18. Deus diz que vai destruir, que vai trazer um dilúvio de águas sobre a terra, desfazer toda a carne que é espírito de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra expirará. Mas versículo 18 Deus diz: Mas contigo, olha o que Deus está dizendo, estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Eu vou te dar livramento, Noé. Eu vou preservar a tua família. Eu vou preservar os teus. O meu pacto é contigo. E por eu ter um pacto contigo, a tua família também vai ser beneficiada. Oh, aleluia! Além de Deus providenciar o livramento, revelar o que vai fazer, Deus o orientou como ele deveria se preparar. Olha aqui, você não vai ficar sem direção neste processo. O processo que Deus está permitindo que tu passe, parece que não vai ter fim. As águas estão subindo, as ondas estão encapeladas, o vento está soprando, e parece que Deus não está vendo, e parece que tu vais ficar sem direção, mas o Senhor fala contigo nessa noite, e te diz: tu não ficarás sem direção, não ficarás sem saber o que fazer. Eu sou a tua direção. Eu sou aquele que te guia, eu sou aquele que te orienta, eu sou aquele que te sustenta, eu sou aquele que te guarda, eu sou aquele que te protege, eu sou aquele que te dou as estratégias, eu sou aquele que te ensino, eu sou aquele que te capacito. Tu não vais ficar sem direção nesse processo, porque o Deus que te botou nessa prova, o Deus que está te provando, que está permitindo essa luta, essa dificuldade, é o mesmo Deus que vai providenciar o livramento, trazer as revelações para ti e também te dizer o que fazer. Glória a Deus. Capítulo de número 6, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: E tu, toma para ti de toda a comida que se come, ajunta para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Deus então preservou a sua vida e a vida dos seus diante do dilúvio. Capítulo 7,
versículo de número 6 e o versículo 7, nos diz assim a palavra de Deus: e era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. No capítulo 8 que lemos, versículo de número 15, então falou Deus a Noé dizendo: sai da arca, olha aí, tu, tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. Isso é lindo, irmãos. Isso é lindo, sabe por quê? Porque as mesmas pessoas que entraram dentro da arca foram preservadas por Deus. A mesma ordem que Deus deu: entre na arca. Noé, tu, tua esposa, teus 3 filhos e as tuas 3 noras. E aqui no capítulo de número 8, versículo 15, Deus diz: sai da arca agora. Tu, tua esposa, teus 3 filhos e as tuas 3 noras. Sabe o que é isso? O processo veio, a prova veio e ninguém morreu. Deus guardou eles com vida. Eu tenho uma palavra de Deus para ti. Mais uma palavra de Deus. Mais uma vez Deus fala ao teu coração. Deus vai preservar a tua família. Essa luta, esta prova, esta dificuldade não é para te matar. Esse processo não é porque Deus não te ama. Essa tribulação, essa dificuldade, essa prova que Deus está permitindo. Porque uma coisa é consequência dos nossos erros, outra coisa é provação de Deus. E esta provação não é para te matar, é para te aperfeiçoar. É por causa do projeto que Deus tem contigo, é por causa da obra que Deus tem contigo, é por causa da aliança que Deus tem contigo, é por causa do pacto que Ele tem contigo, e por causa do que Ele tem contigo, Ele está te provando, te aperfeiçoando para realizar algo grande na tua vida. Tu és escolhido de Deus, tu és escolhida por Deus. Levanta a tua cabeça. Deus te prova, não é porque Ele não te ama. Deus te prova, não é porque Ele está te castigando. Deus te prova porque Ele está te usando como instrumento para abençoar a tua família. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Capítulo de número 8, versículo de número 1. Depois de muitos dias, meses de dilúvio, parecia que Noé estava esquecido, parecia que Deus tinha colocado ele lá e não ia mais tirá-lo daquela prova. Mas o capítulo 8, versículo 1 diz assim: e lembrou-se Deus de Noé, aleluia, e de todo animal e de toda res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. O vento de Deus vai soprar. Dê glória a Deus. O vento de Deus vai soprar. Ele não está esquecido de ti. Ele não está esquecido de você. Receba um abraço de Deus neste momento no seu coração. Receba o abraço de Deus nesse momento na tua alma. A tua mente está inquieta, teu coração está intranquilo. A quietude tomou conta de tu, a inquietude tomou conta da tua vida. Mas o Senhor está trazendo quietude para a tua alma, porque o vento vai soprar. Porque Ele está te dizendo: eu não me esqueci de você. Eu não esqueço de você. Você não está esquecida por mim. Você não está esquecido por mim. Tu estás gravado na palma das mãos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por que tu estás assim? Tão triste, tão deprimido, tão deprimida, achando que o Senhor não te ama, que Ele te esqueceu, que Ele te abandonou. Mas Deus fala ao teu coração e te diz: eu não desisto de você, eu não abro mão de você, eu estou lembrado de você. Noé sobreviveu ao dilúvio, e depois do dilúvio, capítulo de número 8, versículo 20, aconteceu algumas coisas depois do dilúvio. Eita, depois desse dilúvio que tu estás enfrentando, tem tanta coisa boa de Deus que vai acontecer na tua vida. Tem tanta coisa boa de Deus que vai acontecer na tua vida depois desse dilúvio. Capítulo 8, versículo de número 20,
e edificou Noé um altar ao Senhor. Depois do dilúvio, a comunhão aumentou. Tu crê nisso, mulher de Deus? Tu crê nisso, homem de Deus? Que depois dessa prova, depois desse dilúvio, a tua comunhão com Deus só vai aumentar? Isso é para te aperfeiçoar, para que tu possas conhecer a Deus mais de perto, ver quantas experiências Deus tem te dado. Às vezes falta o pão, às vezes falta uma coisa, às vezes falta outra, mas Deus vai lá, manda, supre, usa alguém até, muitas vezes, para mandar. Às vezes tu não sabe de onde vem, de repente chega, Deus manda um escape, abre uma porta, cria uma situação e te abençoa. E tudo isso é porque Deus está aumentando a tua comunhão com Ele. Tu vai ter mais intimidade com Deus, tu vai conhecer Ele mais de perto, porque a provação produz experiências. E tu vai ter experiências com Deus, a tua comunhão vai aumentar. Tu vai voltar a orar, tu vai voltar a ler a Bíblia como tu lia antes. Tu vai voltar a passar noites com Deus no altar. Tu vai voltar a dobrar esse joelho. Tu vai voltar a jejuar. Tu vai voltar a fazer o culto doméstico. Você vai voltar a buscar a Deus como antes. Tu estás sem força. Parece que a prova, tu estás se entregando à tristeza. A prova veio, tu estás se entregando à tristeza, achando que não vai vencer. Mas Deus fala contigo neste momento e diz: levanta a tua cabeça. Te anima. Te alegra. Porque esse dilúvio não vai te matar, essas águas não vão te afogar. Eu estou contigo, te diz o Senhor. Eu estou contigo, eu tenho um pacto contigo, eu tenho um pacto com a tua família, eu tenho uma aliança contigo, eu tenho uma aliança com a tua família. Te alegra, aleluia. Depois do dilúvio tem muita coisa boa de Deus para acontecer, e uma delas é aumento de comunhão, aleluia. Segunda coisa, depois do dilúvio, a bênção de Deus alcançou Noé e a sua família. Capítulo 9, versículo 1. E abençoou Deus a Noé e aos seus filhos. Oh glória! Esse dilúvio vai ser um divisor de águas. Essa provação vai ser um divisor de águas na tua vida. Antes e depois. Antes era de um jeito. Depois desse processo vai ser tudo diferente em nome de Jesus. Porque Ele vai mudar a tua história. Depois que tu passar por essa prova e for aprovado por Deus, a tua história vai ser mudada. A história do teu esposo, a história da tua esposa, a história dos teus filhos, a tua casa, a tua família, teus pais, teus parentes. Deus vai estender as mãos e Ele vai abençoar de maneira especial. Terceira coisa que aconteceu depois do dilúvio, ele experimentou novas promessas de Deus. Deus fez algumas promessas para Noé. Depois que ele saiu da arca. Gênesis capítulo 9, versículo de número 11. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Olha, te prepara para experimentar novas promessas de Deus. Glória a Deus. Gênesis capítulo 9, versículo 11 ao versículo de número 15. Veja o que diz a palavra de Deus. Depois do dilúvio, Noé agora vai experimentar novas promessas da parte de Deus. Havia promessas que ele recebeu antes do dilúvio e recebeu promessas após o dilúvio. Gênesis capítulo 9, versículo de número 11,
ao verso de número 15, nos diz assim: e eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós. E ainda toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Te prepara para experimentar novas promessas da parte de Deus. Tem coisas que Deus te falou, mas tem coisas que teus ouvidos ainda não ouviram. Tu irás ouvir novas promessas da parte de Deus. Senhor, será que tu já cumprisse tudo que tu falasse? Tu vai fazer mais alguma coisa? Te prepara para ouvir novas promessas da parte de Deus. Teve coisas que Deus disse a Noé antes de ele entrar na arca, e teve coisas que Deus só disse depois que ele saiu da arca. Aleluia! E por fim, primeiro, depois do dilúvio, a comunhão aumentou. Depois do dilúvio, a bênção de Deus alcançou ele e a sua família de forma especial. Depois do dilúvio, ele experimentou novas promessas. E depois do dilúvio, ele viveu um novo começo para a glória de Deus. Capítulo de número 9, versículo 20. E começou Noé a ser lavrador da terra. Há um novo começo de Deus para a tua vida. Talvez você falhou, talvez você pecou, talvez você caiu, está afastado dos caminhos do Senhor, talvez você se sinta no fundo do poço e para você, na sua mente, não há mais jeito, não há mais solução, mas Deus fala ao teu coração. Aleluia! É tempo de recomeço, é tempo de um novo começo, é tempo de tu se levantar, é tempo de você recomeçar. É tempo de você estar de pé diante de Deus. Recebe força neste momento. Recebe um abraço de Deus na tua alma. Te anima, te alegra. Recebe coragem, recebe ânimo. Volta a sentir a presença de Deus. Sente o Espírito Santo te abraçando e te dizendo: eu te dou uma nova chance. Um novo começo para a tua vida. Um novo começo para a tua história. Um novo começo para o teu casamento. Um novo começo para a tua família. Um tempo de recomeço. Por fim, Gênesis 9 e 28. E viveu Noé depois do dilúvio. Tu não vai morrer. Não vai acabar em morte. Porque Deus irá preservar a tua vida e tu vai sobreviver ao dilúvio. Você pode dar um glória a Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Guarde essa palavra. O dilúvio não vai te matar. Depois do dilúvio, depois dessa prova, desta luta, dessas adversidades que tu tens enfrentado, tu serás aprovado e viverás o melhor de Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Continue conectado conosco, ouvindo pela rádio, ouvindo pelo YouTube, pelo canal 14, o programa Deus Fala o Coração, aqui da Rede Brasil de Comunicação. Sempre é preciso lembrar aos irmãos, né? A Rede Brasil sempre pede, a equipe sempre pede para dizermos para os irmãos isso, porque tem uns que estão se conectando agora e ouvindo agora pela rádio, não estão conseguindo nos ver, mas aqui quem vos fala é o presbítero Henrique Agnes. Estamos aqui participando do programa Deus Fala o Coração. Através da Rede Brasil de Comunicação, você está sendo abençoado pela palavra de Deus. E para nossa alegria, irmãos, vamos ouvir agora um louvor da parte do servo de Deus, nosso presbítero, o Everton. A paz do Senhor, presbítero Everton. Que alegria, servo de Deus, ter o Senhor aqui. O Senhor agora está com a oportunidade para louvar a Deus. Deixa Deus te usar, porque Deus quer mais uma vez falar ao nosso coração.
Amém, presbítero Agnes, que bênção poder estarmos juntos nesse momento tão especial, onde já sentimos a presença de Deus falando fortemente aos nossos corações e aos corações também daqueles que estão em casa também, participando dessa programação tão abençoada. Que bênção estarmos juntos nesse momento. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Ele está cuidando de tudo, meu querido. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Sabe o que o Senhor te diz nesse momento? Entrega tudo a mim. Confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É descansar em mim. Descansa em mim, descansa em mim, descansa em mim. Eu estou no controle da situação. É descansar em mim. Estás nas asas, abrigado do Onipotente. Descansa, sente o meu agir. Descansa em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Glória a Deus. Queridos irmãos, estamos de volta com o programa Deus Fala ao Coração. No último bloco ouvimos um hino belíssimo pelo presbítero Everton. Louvor a Deus, dizendo que o trabalho é somente do Senhor. Você que nos acompanha pela rádio, aqui quem vos fala é o presbítero Henrique Agnes. Estamos de volta com o programa Deus Fala ao Coração. Você que está nos acompanhando, você tem a oportunidade de enviar o seu áudio pelo WhatsApp. Está participando aqui também, interagindo conosco no programa Deus Fala ao Coração, enviando a sua mensagem de áudio pelo WhatsApp de até aí, irmãos, 1 minuto e meio, né? Pode mandar mais curto, mas também o máximo até 1 minuto e meio. Você pode acompanhar aí, você que está assistindo, você pode acompanhar o número que está aparecendo aí aqui embaixo na sua tela, mas você que está nos acompanhando pela rádio, queremos dizer o número para você, 819-9226-6009. Esse é
WhatsApp aqui do programa Deus Fala ao Coração. 819-9226-6009. Você também que está nos acompanhando pelas redes sociais, queremos convidar você também para se inscrever no canal da igreja, aqui no canal também da Rede Brasil de Comunicação, Rede Brasil Oficial e Rede Brasil Rádio. Se inscreve lá, ativa o sininho, ativa as notificações, que eu tenho certeza que a programação da Rede Brasil permanecerá abençoando a tua vida. Nesse instante, já temos louvado a Deus, já temos ouvido a ministração da poderosa Palavra de Deus e nesse instante vamos ouvir um belo testemunho, um testemunho edificante, um milagre que o Senhor realizou na vida da filha da nossa irmã Fabiane Pereira. Ela vai estar nesse momento falando o seu testemunho, um milagre que Deus fez dentro da sua casa e você não pode perder. Acompanhe conosco, participe, assista, divulgue, mande para outras pessoas o link da Rede Brasil de Comunicação, mande mensagem no grupo da família, convide a todos para nesse instante estar participando do programa Deus Fala ao Coração e também ouvindo esse testemunho edificante em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Eu me chamo irmã Fabiane Pereira e eu estou aqui para contar o milagre que Deus realizou na minha vida. Pois no ano de 2003 eu engravidei, um sonho que Deus estava realizando na minha vida, pois eu tinha um problema uterino, mas o Senhor, Ele fez com que eu engravidasse. E logo ficamos sabendo, através da ultrassom, que seria uma menina. Ficamos muito felizes, eu e o meu esposo. E só que algumas coisas começaram a acontecer, Eu passei a passar muito mal, me senti muito mal, senti muito desconforto. E ao ir ao médico, foi comprovado que eu estava com descolamento de placenta. E segundo os médicos, eu tinha que ficar em repouso absoluto, porque a qualquer momento eu poderia perder a minha filha. E foi um processo muito longo, A gravidez foi classificada como uma gravidez de risco, mas eu sempre estava confiando no Senhor e crendo que Deus estava cuidando de mim e cuidando da minha filha também. Nessa época, eu fazia parte do círculo de oração ali em Vietnã. O círculo de oração é um trabalho que acontece das 9 da manhã às 4 horas da tarde, um trabalho de oração, louvor, palavra. E neste trabalho de círculo de oração tem uma dirigente, uma vice, tem uma comissão de irmãs que ficam ali de joelho e passam o dia orando ali. E eu fazia parte desse círculo de oração, ajudando a irmã Inalda Rocha, que na época era dirigente, e eu cooperava pela misericórdia como a vice-dirigente daquele trabalho. Os meses foram se passando, mas mesmo na situação de risco, eu ainda me esforçava para estar nos trabalhos do ciclo de oração, E Deus estava assim também me ajudando. E chegou um determinado tempo, já próximo, e de ter a minha filha, mas eu era muito assim, não ganhava peso. E os médicos se preocupavam porque eu não ganhava peso. E sempre no ciclo de oração, as irmãs orando, a igreja orando. E Deus fazendo promessa que estaria cuidando de tudo. E num dia de ensaio, a comissão do ciclo de oração, quando chega próximo ao aniversário, ela sempre se prepara, ensaiando aqueles louvores para cantar no dia do aniversário. E estávamos naquele ensaio e de repente chegou um irmão, ele pensou que era o dia do círculo de oração, Ele veio orar conosco ali naquele círculo de oração do Vietnã. E a nossa irmã Inalda disse para ele: irmão, já que o senhor veio, para não dar viagem perdida, faça uma oração pela comissão que vai aniversariar, para Jesus mandar os necessários, fardamento das irmãs, que compram todo ano. E aí o irmão fez aquela oração dentro do céu, aquele trabalho muito animado, aquelas irmãs fervorosas, clamando ao Senhor naquela tarde tão maravilhosa. E quando terminou a oração, o irmão se dirigiu à minha pessoa e disse: irmã, Deus me mostrou algo acerca da senhora.
Eu já estava com mais ou menos 8 meses de gestação. E ele disse assim, olha, Deus, ele vai dar um grande livramento de morte. Eu não sei se é a senhora, não sei se é a criança, mas Deus vai lhe dar. Porque quando eu estava orando, o Senhor me deu uma visão. E a visão é que, de repente, eu via descendo, né, do céu 2 luvas como se fossem mãos, né, mãos vestidas de luvas, como se fossem luvas médicas. E aquelas 2 luvas, aquelas mãos entravam dentro da minha barriga, completamente. E ele disse, Senhor, o que é isso? E ele disse que a voz do Senhor bradou no coração dele, dizendo, eu vou dar um grande livramento de morte. E ali, né, ficamos um pouco preocupadas, um pouco apreensivas, a irmã Nelda também um pouco preocupada. Contei ao meu esposo quando eu cheguei em casa. Nós ficamos em casa confiando e orando e apresentando ao Senhor. E quando chegou o momento, né, foi o médico esperava que nós iríamos passar por um procedimento de um parto normal, porém a última ultrassom, ela mostrou que a criança estava sentada, né? A minha filha estava sentada e não tinha condições de eu ter o meu parto normal, porque ela não tinha ido para a posição. Então ele achou por bem passarmos por uma cesariana e não esperar muito tempo, porque já tinha se aproximado, né, os 9 meses. E por precaução ele preferiu que eu optasse pelo parto cesariano. E aí tudo foi marcado, chegamos ao hospital, né, muito cedinho da manhã, feliz, alegre, e se preparando, né, para aquele momento tão especial, um momento tão esperado, que a gente ter a bebê, né, poder tomar aquela bebê nos braços. E fomos para se preparar para, né, fazer a cirurgia. E de repente, né, meu esposo disse, vamos fazer uma oração primeiro para você entrar. E a gente fez uma oração. Meu esposo teve o privilégio de acompanhar, né, o parto também. E quando chegamos lá, o médico, ele me recebeu muito bem. Começou os procedimentos, né, de fazer a RAC, né? E aí, quando eles me deitaram, a primeira coisa que aconteceu, a RAC não pegou. A anestesia não quis pegar, né? Eu estava sentindo tudo na minha barriga, né? E aí foi quando eles fizeram uma manobra que eu até desconheço, né? Não sei se alguém que tem sabe. Eles pegaram a parte da maca e me colocaram como se fosse um pouco de cabeça para baixo, assim. E eu percebi que eles se afastaram um pouco e ficaram, assim, olhando um para o outro. Eu sabia que eles eram cristãos, né? Porque eles já tinham falado para mim que eles eram cristãos. E aí, quando começou o parto, tudo parecia estar bem, mas eu começava a passar muito mal. E quando eu comecei passando muito mal, perguntando o que estava acontecendo, já fazia um bom tempo que tinham aberto, né, a barriga, mas não estavam conseguindo tirar a criança. E os médicos subiram aqui em cima, tentaram. Meu esposo ficou apreensivo, mas queria demonstrar calma para mim. E eu não sabia de nada que estava acontecendo, né? Colocaram um alargador, né, no corte da cesárea, tentando, porque ela estava sentada e eles viam uma perna e não via a outra. E eles ficavam muito apreensivos. Foi quando ele subiu na escada ao médico e colocou as luvas, né, por cima do jaleco e colocou as 2 mãos dele dentro da minha barriga. E aí ele começou tentando fazer aquela manobra para puxar minha filha, ele não conseguia puxar. Foi um momento de muita tensão, de muita apreensão, né? Quem pode dizer mais é o meu esposo, né, que estava ali vendo toda aquela situação. Eu não sabia o que estava acontecendo. E quando retiraram a minha filha, e eu perguntei por que está demorando tanto. Eles já tinham tirado a minha filha, mas a minha filha não chorava. Eles tiraram, né, e perceberam que ela tinha nascido sem vida. E eu perguntava ao meu esposo, meu filho, por que ela não chora? E ele não queria me dizer. Ficou uma tensão muito grande no bloco cirúrgico, todo mundo em silêncio. Aleluia. Mas o Deus que nós servimos é um Deus que dá vida.
E quando meu esposo se aproximou e disse, Deus, e aquilo que tu disseste que era livramento, tu vai deixar, Deus, a minha filha morrer? E quando ele disse isso, de repente, a criança bradou no choro. E o Senhor chegou dentro daquele bloco cirúrgico com vida na vida da minha filha. E eu pude voltar para casa com a minha filha nos braços, dizendo que o nosso Deus ainda ressuscita. O nosso Deus ainda cumpre com aquilo que Ele fala. E este é o milagre que Deus realizou na minha vida. Glória a Deus, meus irmãos. Que bênção. Que testemunho lindo e edificante da nossa irmã Fabiane, né? Eu tenho o privilégio de conhecer a irmã Fabiane, seu esposo, irmão Romualdo, e também a sua filha Adassa. Este milagre que ela acabou de contar aí agora, né? É interessante que a Adassa não ficou com nenhuma sequela, irmãos, nenhuma sequela. É uma musicista, louva a Deus, coopera conosco ali também na congregação da 7 de setembro, né? A irmã Fabiane dirige o ciclo de oração lá na congregação da 7 de setembro. É uma bênção, eu tenho o privilégio de cooperar com o nosso pastor ali. E ela sempre está lá orando, buscando a presença do Senhor Jesus. Enquanto a nossa irmã Fabiane contava o seu testemunho, eu me lembrei do milagre que Deus realizou na filha de Jairo, a ressurreição. A irmã Fabiane, no seu testemunho, ela disse que o Deus que nós servimos é o Deus que ressuscita. É o Deus que opera milagres, é o Deus que faz maravilhas. E eu me lembrei do milagre que o Senhor operou na filha de Jairo. O pai e a mãe estavam aflitos, Jairo foi buscar Jesus enquanto a filha ainda estava enferma. E quando ele foi buscar Jesus, pediu para que Jesus fosse na sua casa. Nesse percurso que Jesus se desloca até a casa de Jairo, a filha de Jairo morre. E o mensageiro chegou com uma mensagem de desânimo para que Jairo não incomodasse mais o mestre. Ô Jairo, não incomoda mais o mestre, não tem mais o que fazer, a tua filha já está morta. Jesus olha para Jairo e diz, ô Jairo, crê somente, continua crendo, continua confiando, porque eu vou lá na tua casa, eu vou operar o milagre. E Jesus chegou na casa de Jairo, e havia muitas pessoas chorando, mulheres contratadas para chorar, as carpideiras estavam lá. E Jesus dá uma mensagem para aquela multidão que está ali, que a multidão não entendeu e até zombaram de Jesus, riram de Jesus. Jesus disse assim, a menina, ela não está morta, ela dorme. Jesus está dizendo que vai despertar ela do sono. E riram de Jesus. Jesus então entra dentro da casa de Jairo, vai até onde aquela menina está, ele não permite que outros entrem, a não ser o pai, a mãe e 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Ele chega junto da menina, toma a menina pela mão e diz, Talitá cumi, uma palavra aramaica que significa, menina, eu te digo, te levanta. E aquela menina recebeu vida, aquela menina foi ressuscitada por Jesus. O Deus que operou o milagre na filha de Jairo foi o mesmo Deus que operou o milagre na filha da nossa irmã Fabiane, a jovem Adassa, que hoje é um instrumento na mão de Deus. Uma bênção, não é? O Senhor tem abençoado ela poderosamente. Que Deus possa permanecer abençoando a jovem Adassa e toda a sua família. Então veja que o Senhor que operou no passado é o mesmo que opera no presente. E eu tenho uma palavra de Deus também para o teu coração. Ele pode operar um milagre na tua casa. Ele pode operar um milagre na tua família. Ele pode fazer aquilo que os homens não podem fazer. Ele pode fazer aquilo que os médicos já disseram que a causa está perdida. Talvez há um diagnóstico que os médicos disseram que é irreversível, que não tem mais jeito, que não há mais o que fazer. Talvez até deram data, né, para que alguém da tua casa morra. E até você também, que está ouvindo a palavra de Deus, talvez já esteja desenganado pela medicina. Mas tenha certeza que o Deus que você serve, que o Deus a qual
nós servimos. É o Deus que revoga a sentença. É o Deus que dá vida. É o Deus que cura. É o Deus que muda a história. É o Deus que traz à existência aquilo que não existe. É o Deus Todo-Poderoso que faz aquilo que os homens não podem fazer. Que o Espírito Santo de Deus possa aplicar a palavra no teu coração. Que da mesma forma que você está sendo edificado pela palavra, você também possa ser edificado pelo testemunho da nossa irmã Fabiane. Este milagre que Deus fez na vida da sua filha Adassa. Que o Senhor possa te abençoar e também possa operar milagres dentro da tua casa, no meio da tua família. Receba no nome de Jesus. Receba agora no nome de Jesus. Milagre na sua casa, milagre na sua família. Receba vida, receba restauração, receba saúde, receba cura no nome de Jesus. É isso que nós ministramos para a tua casa, é isso que nós ministramos para a tua vida e para a tua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nesse instante, você que deseja participar conosco aqui do programa Deus Fala ao Coração, interagir, manda tua mensagem, manda teu áudio pelo WhatsApp. Daqui a pouquinho nós vamos estar ouvindo alguns áudios, irmãos que estão interagindo conosco. Eu tenho certeza de que você também tem um desejo de participar, tem um desejo de interagir. Você que ainda não está conectado aqui conosco, não está conseguindo, participar, mas você vai ter a oportunidade agora de enviar a sua mensagem via WhatsApp. Você que está nos assistindo, o número está aí embaixo aqui na tela, mas você que está nos acompanhando pela rádio, anota o nome de Jesus, manda a tua mensagem. Você pode enviar um pedido de oração, você pode enviar um pedido de agradecimento também, para que nós possamos ouvir aqui teu áudio. Nós vamos ouvir você agradecendo, vamos ouvir você pedindo a sua oração, e nós vamos também orar por você, orar pela sua casa, orar pela sua família. Manda o teu áudio, no máximo aí 1 minuto e meio, e com certeza você vai estar participando. O número do nosso WhatsApp é 819-9226-6009. 819-9226-6009. Glória a Deus. Vamos mais uma vez ouvir o nosso presbítero Everton louvar a Deus e adorar ao nome do Senhor. Presbítero Everton, louve a Deus. Glória a Jesus. Depois de um testemunho tão bonito como esse, presbítero Agnes, tem coisas que só Deus pode fazer. Quando o homem pensa que não tem mais jeito, ou quando muitas vezes a medicina diz que não tem mais jeito, a última palavra é do nosso Deus. Aleluia. E creia, meu querido, você que está nos acompanhando nesse momento, o Senhor está no controle de tudo. Descansa a tua alma. Louva comigo assim nesse momento. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Será que você pode cantar aí onde você está nesse momento? Canta bem bonito e diz: bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em
frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Recebe essa palavra nesse momento. Quem sabe o teu barquinho está sendo açoitado pelas ondas, mas o Senhor, Ele ainda manda no vento, Ele ainda manda no mar. Aleluia! A fúria do mar, aleluia, tem que obedecer a ordem do mestre que o criou. Recebe essa palavra. Aleluia, aleluia. Aí onde você está nesse momento, se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando para lá e para cá, está causando medo ao teu coração, está causando dúvidas. Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus, andando sobre as águas. Ele está dando a ordem para o vento. Sou eu o dono do tempo, sou eu o dono daqui, sou eu o dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ele ainda manda no vento, Ele ainda manda no mar. Se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando para lá e para cá, está causando medo ao teu coração, está causando dúvidas. Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus, andando sobre as águas. Ele está dando a ordem para o vento. Sou eu o dono do tempo, sou eu o dono daqui, sou eu o dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh glória, fecha os teus olhos, sente o que Deus fala contigo. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Olha o que Deus te diz. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Sabe por quê? Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Deus te diz: eu estou contigo, filho. No meio dessa tempestade, eu estou. No meio dessa calamidade, eu estou. No meio da enfermidade, eu estou. Aí nesse hospital, eu estou. No meio do deserto, eu estou. Descansa a tua alma, não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas
mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, ninguém. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Você recebe essa palavra nesse momento? Oh glória, escuta. Se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Recebe. Se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Não se frustrarão os planos de Deus. Ele é o Deus que, através do seu Espírito, Ele interpreta até as tuas lágrimas. Ele entende até os teus gemidos. O que ninguém entende, o que o homem nenhum nesta terra pode interpretar, Ele compreende. Com gemidos que palavras não podem explicar. Sabe o que acontece? Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Faz essa oração e diz para Ele: ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno, tão carente, ser humano dependente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Sabe que você pode dizer isso a Ele aí onde você está nesse momento? Diz pra Ele: ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que Tu estás neste lugar. Diz a Ele assim: ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Diz pra Ele, diz: ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me,
meus olhos em molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Estás neste lugar. Glória a Deus. Eu tenho certeza que você está sentindo a presença de Deus aí onde você está. Porque nós estamos sentindo a presença de Deus aqui conosco. Tenho certeza de que você está ouvindo Deus falar ao teu coração através dos louvores. Glória a Deus. Como é bom, irmãos, adorar. Como é bom louvar a Deus. E nesse instante, queremos mais uma vez convidar você para enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, para que você também possa interagir conosco. Está aqui o número, né, do nosso WhatsApp. Você que acompanha pela rádio, o número do nosso WhatsApp é o seguinte: 819-9226-6009. 819-9226-6009. E nesse instante nós vamos estar ouvindo alguns irmãos que estarão participando, né? Enviando o seu WhatsApp, ou que já enviaram a sua mensagem de WhatsApp. Já recebemos aqui, a nossa produção já recebeu aqui algumas mensagens, mas eu quero dizer para os demais que estão enviando a sua mensagem, manda um áudio até no máximo de 1 minuto e meio. Manda o seu nome lá completo, de onde você é, a sua cidade, o seu estado, que nós vamos estar aqui ouvindo em nome de Jesus. Vamos convidar aqui nesse instante, não é? Está participando conosco a nossa irmã Rosa, lá de Olinda. Paz do Senhor, irmã Rosa. A paz do Senhor. Eu sou a irmã Rosa, mãe de Risalva. Eu faço parte da Assembleia de Deus do Alto da Nova Olinda. Eu peço oração por ela, pela minha filha Risalva, que ela tem uma cirurgia. Amém. Para Deus abençoar, para ela se recuperar. Ela está muito bem. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos estar orando sim, irmã Rosa, em nome de Jesus. A paz do Senhor aí para os irmãos, né, de Alto Nova Olinda. Nossa irmã Rosa congrega lá, que Deus possa estar abençoando. Também está conosco, participando, né, enviando seu áudio pelo WhatsApp, a nossa irmã Radassa Ellen, da Várzea, Recife. Paz do Senhor, irmã Radassa. Paz do Senhor, me chamo Radassa Ellen. Sou de Brasilite 2, da área 22. Amém, glória a Quero Deus. pedir oração pela minha mãe, que está enferma. E um versículo para a nossa meditação. Também quero pedir que ore pela minha avó, para Jesus salvar. Amém, Ele salva, Ele é o Deus que salva. Glória a Deus. Também, irmãos, está participando conosco a nossa irmã Ana Cláudia, irmãos, da Irlanda. Veja como a palavra de Deus está ultrapassando as fronteiras, chegando na Europa. Paz do Senhor, irmã Ana Cláudia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu me chamo Ana Cláudia e moro aqui na Irlanda já há quase 6 anos. Sou membro da IADP Portugal. Glória a Deus. Gilberto Diniz. Quero dar uma saudação a todos os irmãos de Portugal, juntamente também com os irmãos da igreja em Feltham, Londres. Rogo as orações em meu favor, em nome de Jesus e por toda a minha família. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Em Vamos nome orar. de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queremos também aproveitar, irmãos, e enviar saudações, né, para o pastor Gilberto Diniz, que está ali em Portugal. Também o evangelista Samek, que está ali também cooperando com o nosso pastor no campo missionário, não só para eles, mas para a família, né, dos missionários. Que Deus possa permanecer abençoando. Deus abençoe a irmã Ana Cláudia, de tão longe, mas ligada no Deus Fala ao coração. A nossa irmã também, Marise, de Quixaba, Pernambuco. A paz do Senhor, irmã Marise. Boa noite, a paz do Senhor. Sou Marisa de Quixaba. Estou vindo aqui pedir oração por 2 filhos da minha amiga que foi diagnosticado com doenças raras. E ela mandou pedir oração aqui. Amém. Vamos Por orar. vocês fazem uma campanha de oração por eles. O nome dele é Vitor
Vitor Gabriel, e o outro é Everton Luiz. Porque o médico desenganou ela, disse que ele estava com uma doença rara. Mas Deus é o Deus dos milagres. Ainda acredita e crê que tem um milagre de Amém. Deus na vida do filho dela. Glória a Deus, glória a Deus. Eu pedi oração também por a minha família, meu esposo e os meus filhos. Amém, glória a Deus. Tá vendo, irmãos? Os irmãos enviam seus áudios, pedem oração. E isso é importante, irmãos. Pedir oração também é importante, porque a igreja se une, a igreja se reúne, a igreja apresenta. Né? Veja, a nossa irmã lá de Quixaba, pedindo oração. Muitas pessoas estão ouvindo esse pedido de oração. Então a igreja vai estar orando, a igreja vai estar apresentando. Nós vamos fazer aqui uma oração específica por todos esses pedidos de orações, mas também tem muitos irmãos que estão acompanhando, que vão levar também em consideração esse pedido que a serva de Deus, nossa irmã Marise, lá de Quixaba, fez. Também está conosco o nosso irmão Ítalo, lá de Custódia, irmãos, Pernambuco. A paz do Senhor, irmão Ítalo. A paz do Senhor, me chamo Ítalo, eu sou de Custódia. Venho aqui pedir oração pela minha filha Rebeca, que está com câncer maligno. Ela tem apenas 4 anos. Vamos orar, irmão Ítalo, em nome de Jesus. Amém? Senhor, o Senhor está acompanhando o programa, tem visto que estamos falando de milagres, né? E o nosso Deus, Ele pode operar um milagre na sua casa, na sua família. E eu creio que Ele é o Todo-Poderoso, que pode trazer vida para a sua casa, como Ele trouxe vida para a casa de Jairo e também para a casa da irmã Fabiana, e um testemunho tão lindo e edificante que nós ouvimos aqui. Mas também, irmãos, está participando conosco lá de Águas Compridas, Olinda, nossa irmã Cristina. A paz do Senhor, irmã Cristina. Boa noite, a paz do Senhor. Sou a irmã Cristina, de Águas Compridas. Faço parte na Assembleia de Deus em Alto do Cajueiro 2. Sou ouvinte fiel, né, do programa Deus Fala ao Coração e todas as programações da Rede Brasil. Amém. E peço oração por mim e por minha família. Deus sabe de todas as coisas. Peço que leve em consideração esse pedido, porque eu estou carente das vossas orações. Fique na paz, que Deus abençoe a todos. Amém, em nome de Jesus. Também Marinalva, ela não é evangélica, ela enviou o seu áudio aqui para a equipe da Rede Brasil, para o programa Deus Fala ao Coração, mas já vamos saudar Marinalva com a paz do Senhor, porque cremos que Marinalva também vai servir a Deus e nós temos a paz, né, irmãos? Paz do Senhor, irmã Marinalva. Boa noite, meu nome é Marinalva. Venho aqui agradecer as orações que tem feito por mim. Amém. Nesta Rede Brasil e também falar do acidente que eu tive terça-feira passada. E teve uma batida de carro, eu e minha filha, Gleice Kelly. Meu Deus. Gleice Kelly é evangélica, eu sou afastada do evangelho. Se volta para Jesus. Ela mora em Paulista e a gente estava indo para uma emergência no IMIP e na volta a gente sofreu um acidente de carro. Para a honra e a glória de Deus, ela só ficou com a dor nos tórax e eu fiquei com a dor no lado direito, porque a pancada foi toda do meu lado. O carro ficou amassado. Mas livramento, né? Agradeço a Deus por tudo. Ela está bem. Ela está com 5 meses de gravidez. Graças a Deus. Ela está bem, graças a Deus. Ela e a criança estão em casa. Também estou em casa. Estou muito bem. Agradeço a oração de todos e peço que continue orando por mim e pelas minhas filhas, Gerlane, pelos meus netos, Brian e Emily, e por todos da minha família. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Olha, tá vendo como é importante? Como é importante? Ela está afastada do caminho do Senhor, mas enviou o seu áudio agradecendo a Deus. Você pode enviar o seu áudio pedindo oração, mas também fazendo um pedido de agradecimento. Participe conosco, interaja conosco. Nesse instante nós vamos orar pelos pedidos de orações que foram citados aqui, os áudios, aqueles que enviaram, mas não foi possível ser ouvido neste momento, mas tenha certeza que a equipe da Rede Brasil escuta todos os áudios e nós vamos estar orando pela sua vida. Nós vamos estar orando por você.
nós vamos estar orando pela tua casa. Cada pedido, é óbvio que a gente não consegue, não é, gravar todos os nomes, mencionar todos os pedidos de forma detalhada, mas com certeza o seu nome estará incluído diante de Deus. O seu pedido estará diante do Senhor. Nós vamos orar agora pela sua vida. Eu quero convidar você, se você pode, obviamente, se você pode, dobrar os joelhos, dobra o joelho aí, junto com a tua família. Se você pode curvar a sua cabeça, não tem como dobrar o joelho. Se você está em cima de uma cama, acamado, eu não sei a forma que você está, mas fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, vamos orar, te prostra diante do Senhor, porque este é o momento que nós vamos entrar na presença de Deus e vamos apresentar os pedidos de orações. E cremos que o nosso Deus, o Deus que deu vitória à família de Noé, que preservou a família de Noé, que o fez prosperar após as tempestades, após as águas do dilúvio, o Deus que deu vitória à família de Jairo, o Deus que deu vitória à família da nossa irmã Fabiane, o testemunho que ouvimos aqui, tão lindo, é o Deus também que vai dar vitória à tua família, à tua casa. E nós vamos te apresentar agora em nome de Jesus. Feche os seus olhos, fale com Deus. Pai, na tua presença aqui estamos. Mais uma vez, Senhor, na tua presença. Tua presença é o melhor lugar de se estar. É na tua presença que encontramos refúgio. É na tua presença que encontramos refrigério. É a tua presença que nos anima, que nos alegra, que nos refaz, que nos satisfaz. É a tua presença, Senhor, que dá direção para a nossa vida, que dá motivo para vivermos. A pior coisa que tem é um homem viver sem a tua presença. E nesse instante, Senhor, diante de ti, estamos te apresentando os pedidos de orações. Aqueles que enviaram seus áudios para cá, áudios que foram ouvidos, mas áudios que não foram ouvidos. E mesmo assim, Senhor, estão todos diante de Ti, porque não foi a mim que eles pediram, foi a Ti. Está diante de Ti o pedido da Tua filha, está diante de Ti o pedido do Teu filho. E eu te peço, Senhor, por este servo Teu, por esta serva Tua, não só os que enviaram os áudios, mas aqueles que estão participando agora, que o Senhor possa estender as tuas mãos de forma poderosa, que o Senhor possa estender as tuas mãos de forma especial. A oração é tão curta, Senhor, mas está subindo diante de Ti. E eu te peço, estende as tuas mãos, dá vitória ao Teu povo, responde às nossas orações, entra nos lares, opera milagre e glorifica o Teu nome e atende o pedido dos Teus filhos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ouvir mais uma vez nosso presbítero Everton louvando a Deus e tenha certeza que a tua oração subiu e o Senhor vai mandar a resposta. Hoje alguém falou teu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim, coração está em pedaços, foi vencido pelos laços desta vida, foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais, chora o peito e grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e disse-lhe: vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus e é só meu nome
mas sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho e entregue à solidão, mas sou Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Receba a bênção de Deus. Ele tem bênção de Deus para a tua vida. Aleluia. O sorriso que havia em teu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Sabe o que você diz? Diz que tudo está perdido. Vai vivendo iludido em fantasia. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais, chora o peito e grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê. Tudo tenho e tudo vê. Neste